Olá, hoje a gente vai mergulhar na história que o livro Nação Tarja Preta, da doutora Ana Lenk, conta pra gente. É mais que um livro sobre remédios, né? É quase uma crônica de como certos medicamentos, vistos como solução, se misturaram com a vida das pessoas e, bom, criaram uma crise bem complicada. Exato. O livro traça um panorama assim muito forte da epidemia de opioides e outras drogas prescritas, principalmente lá nos Estados Unidos, mas olha, com reflexos claros aqui no Brasil também. A autora usa histórias reais de pacientes mesmo para mostrar como tudo se juntou. Fatores individuais, médicos, institucionais, até o lado comercial. Vamos seguir essa narrativa que ela constrói? Parece intenso. Vamos lá então. Por onde essa história começa do livro? Qual o ponto de partida? Então, a narrativa começa com a própria jornada da doutora Lenk. Ela admite que no início tinha uma certa relutância, sabe, em tratar dependentes químicos. Mas aí a ficha foi caindo. Ela percebeu que muitos pacientes dela de psiquiatria tinham problemas sérios com substâncias. E o pior, muitas vezes eram medicamentos que outros médicos tinham receitado. Ou, às vezes, ela mesma, sem perceber o risco todo. Nossa, isso já dá um nó na cabeça. Complexo. E como isso se conecta com as histórias dos pacientes? Você falou que ela usa casos reais. Sim, usa vários. E a história do Jim é bem emblemática para entender o começo disso. Ele era um cara que tinha superado o alcoolismo, sabe? Com a ajuda dos alcoólicos anônimos, estava sóbrio há 10 anos, uma vida refeita mesmo. Até que ele teve uma infecção na lombar, coisa que acontece, né? Foi pro hospital. E lá, imagino, deram algo pra dor. Exato. Deram morfina, procedimento padrão, totalmente médico, só que aquilo, pra ele, foi como reacender um pavio antigo. Sabe, aqueles circuitos de recompensa no cérebro que o álcool usava, a morfina ativou de novo. Ele acabou desenvolvendo uma nova dependência, dessa vez de opioides que vieram de receita médica. É o que ela chama de sensibilização cruzada. Uma dependência pode meio que preparar o terreno para outra. Que perigo escondido numa situação tão comum. E essa ideia de porta de entrada, então, parece ser central no livro. Como ela desenvolve isso? O caso do Justin é outro exemplo forte disso. Um rapaz jovem, atleta, sem histórico nenhum de dependência na família, machuca o joelho num jogo, o médico receita Vicodin, um opioide comum para dor. No começo tudo bem, mas logo ele começa a precisar de mais. A busca pelo alívio vira a busca pela droga. Ele começa a ir atrás, farmácia online. E quando fica mais difícil conseguir receita? Imagino que o sistema aperta o cerco em algum momento. Aí ele faz o que muitos acabam fazendo, migra para a heroína. É mais barata, mais fácil de achar no mercado legal. A história dele, infelizmente, não é um caso isolado. Liga direto com o que o livro chama de epidemia de excesso de prescrição. Isso foi muito alimentado por uma ideia que se espalhou forte na medicina na época, a de que a dor é perigosa, tem que ser eliminada a qualquer custo. E não só a dor física, né? Pelo que entendi, a medicalização de diferenças individuais também entra aí. Exatamente. Tem o caso da Karen, que o livro traz. Ela foi diagnosticada com TDAH, sabe? Transtorno do déficit de atenção. Receitaram Adderall para ela, um estimulante forte, viciante, e ela começou a usar não só para se concentrar, mas para lidar com pressão, com emoção negativa, com as demandas da vida. Quer dizer, mais um jeito de um tratamento virar um problema de abuso. Tá, mas como isso virou uma epidemia? Foi só uma questão de médicos prescrevendo demais e pacientes usando errado? O livro aponta para algo maior. Ah, sim. Muito maior. A autora descreve uma tempestade perfeita. As grandes farmacêuticas, a chamada Big Pharma, tiveram um papel central nisso. Fizeram marketing agressivo para vender opioides para dor crônica, muitas vezes com base em estudos, digamos, frágeis ou mal interpretados. Teve médico famoso, influente, que depois até admitiu ter minimizado os riscos. Entendi a parte da indústria. Mas e os órgãos reguladores? As associações médicas? Eles não deveriam ter freado isso? Então, eles também fazem parte dessa história complexa. A Comissão Conjunta, por exemplo, que credencia hospitais lá nos Estados Unidos, elevou a dor a quinto sinal vital. Parece bom, né?
mas na prática incentivou demais o uso daquelas escalas numéricas de dor e, indiretamente, a prescrição de opioide. E, olha só, muitas vezes os materiais que educavam sobre isso eram financiados pela própria indústria. A FDA, que é tipo a Anvisa de lá, também recebe críticas por ter aprovado novos opioides superpotentes bem no meio da crise já estourando. O livro também olha para o lado do paciente, né? Aquela figura do paciente que busca a droga. Como ela aborda isso? Sim, ela detalha as táticas que alguns usam para conseguir receitas, mas ela questiona o rótulo fácil de fingimento. Tenta explicar a neurociência por trás. O cérebro fica meio que sequestrado, sabe? O circuito de prazer e dor fica totalmente desregulado. A pessoa não busca mais a droga pelo prazer inicial, mas para aliviar o sofrimento horrível da abstinência, só para se sentir normal. Uma coisa que o livro deixa bem clara é isso. O uso contínuo não só diminui o prazer, como aumenta a sensação de dor quando a pessoa está sem a droga. É perverso. E o contexto social? A pobreza, isso entra na equação. Com certeza. Surge o que ela chama de paciente profissional. Às vezes, em situações de muita dificuldade, a identidade de doente se mistura com a luta pela sobrevivência, para conseguir um auxílio do governo, por exemplo. E do outro lado, tem os médicos, muito super bem intencionados, querendo aliviar o sofrimento, mas presos num sistema que a autora chama de toyotização da medicina. Tudo rápido, eficiente, consulta de 15 minutos. Nesse cenário, prescrever uma pílula é muito mais eficiente do que oferecer um cuidado demorado, complexo. E ainda tem a pressão pela satisfação do paciente, né? Difícil. E para quem já caiu nessa teia, para quem desenvolveu a dependência, o tratamento funciona? O livro fala sobre isso? Fala. E essa é talvez uma das partes mais tristes da narrativa. As falhas no tratamento são enormes. A história da Diana é chocante. Ela sobreviveu a infecções terríveis, quase morreu por usar heroína injetável, foi internada, tratada das infecções, mas o problema principal, a dependência química, foi simplesmente ignorado no plano de alta dela. Ninguém tocou no assunto. E pior, depois, buscando ajuda psiquiátrica para ansiedade e depressão pós-trauma, o que ela recebeu? Receitas de benzodiazepínicos, tipo Valium, Xanax, e aí desenvolveu uma outra dependência gravíssima. Meu Deus, que ciclo. Quais são as barreiras para um tratamento que funcione de verdade, segundo o livro? São muitas, infelizmente. Falta cobertura decente dos planos de saúde, mesmo tendo leis que, em tese, garantiriam um tratamento igual para a saúde mental e dependência. Falta muito treinamento médico específico sobre dependência. O estigma ainda é gigantesco, né? Tanto social quanto dentro da própria medicina. E até as regulações, às vezes, dificultam o acesso a tratamentos que comprovadamente funcionam, como metadona ou buprenorfina. E olha, mesmo que as prescrições de opioides tenham diminuído um pouco nos Estados Unidos recentemente, a crise não acabou. Agora tem o fentanil ilícito, super perigoso, dominando o mercado ilegal. E o abuso de estimulantes e benzodiazepínicos continua sendo um problemão. Uau! Então, a história que Nação Tarja Preta conta é de uma rede muito complexa mesmo. Vidas que ficam presas entre a busca legítima por alívio, um sistema de saúde que às vezes parece mais uma indústria, a influência do dinheiro e a dificuldade imensa de tratar a dependência como ela é, uma doença crônica. Exatamente essa a ideia. E a narrativa deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Uma reflexão importante. Como é que nós, como sociedade e cada um individualmente, podemos navegar melhor nisso tudo? Como a gente separa o joio do trigo? A ajuda médica necessária dos riscos que são inflados por um sistema que nem sempre parece focado no cuidado completo a longo prazo. É algo fundamental para a gente pensar nas nossas próprias decisões sobre saúde hoje em dia.